Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com o nosso devocional. Para quem não me conhece ou para quem não acompanhou ainda, talvez seja o seu primeiro dia acompanhando o devocional, seja muito bem-vindo. Nós fazemos uma leitura de um capítulo da Bíblia todos os dias aqui e no final faremos uma oração pedindo a Deus para abençoar a todos vocês. Isso já estamos fazendo aproximadamente 6 meses e vamos continuar. O ano que vem, com certeza, vamos ler o Velho Testamento, né? Vamos entrar no Velho Testamento e vamos seguir aprendendo, ouvindo sempre a palavra do Senhor. Estamos lendo juntos a Bíblia, um capítulo por dia. Hoje é Tito, capítulo 3. Seja bem-vindo. Não esqueça de verificar se você está inscrito no canal, porque às vezes a sua inscrição ela sai. E sempre que possível, antes de você sair do vídeo, deixe um like no vídeo, porque é importante o YouTube saber que o vídeo é importante, que você está interagindo, porque senão, daqui a pouco ele começa a bloquear para que os nossos vídeos não avancem para outras pessoas, tá certo? Então, é um sistema do YouTube, eu peço a sua ajuda nesse sentido, tá bom? E sempre que você puder deixar um comentário, um amém, um glória a Deus, é sempre bom. Também o YouTube entende isso como interação com o vídeo, e ele faz o nosso vídeo ficar popular. E ele mesmo indica o nosso vídeo para outras pessoas. Então, estamos começando, estamos com 5.000 pessoas, aproximadamente quase, inscritas no nosso canal. E se você puder compartilhar, nós vamos trazendo outras pessoas aqui para dentro do nosso grupo, tá bom? Tito, capítulo 3, Paulo exorta sobre as últimas coisas. E diz assim: admoesto-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Porque naquele tempo havia muito assim, a pessoa pensar, eu não tenho que obedecer ninguém não, porque eu sou de Deus. Até hoje tem, por exemplo, algumas religiões, religião não, algumas igrejas mesmo, denominações, ou segmento, que acha que não precisa fazer isso, aquilo outro, porque Deus falou e tal. Então, não respeita a autoridade, não chama ninguém de Senhor, porque Deus falou. Ou seja, aqui Tito recebe a ordem de Paulo dizendo: Tito, sujeita, obedeça às autoridades. Tá? Verso de número 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, não infame as pessoas, não sai falando mal das pessoas. Não seja contenciosos, que gosta de discutir com as pessoas e criando contendas. Seja modesto, trate todos com mansidão. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes e extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, quanto àquelas pessoas que ainda não têm a mesma fé que vocês têm, tenha paciência com elas. Não trate elas com dureza, não trate elas com rigor. Não seja contenciosos com ela. Exemplo, hoje a senhora senta e lê a Bíblia conosco, mas no outro tempo, jamais a senhora estaria sentada lendo a Bíblia. Aí hoje a senhora fala sobre a Bíblia com seu parente, ele não gosta, aí a senhora fica brava. É isso que Paulo está dizendo, para não ficar brava. Por quê? Porque um dia nós já fomos ignorantes também. Então nós temos que ter paciência com aqueles que não entendem as coisas de Deus, tá? Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha que interessante aqui o versículo 5, 6 e 7. Preste atenção. Paulo está dizendo assim: quando apareceu, tá? Ele disse, quando apareceu a benignidade de Deus, e a benignidade veio em forma de Jesus Cristo, tá? Não pelas obras de justiça, que a benignidade de Deus não veio porque eu fiz alguma coisa, porque eu merecia alguma coisa, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou, lavando-nos e regenerando as nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros da vida eterna. Então entenda que a vida eterna não é algo que você ganha porque você pagou por isso. Não é algo que você conquista porque você fez esforço humano para conquistá-la. A vida eterna não é porque você deixou de cortar o cabelo, porque parou de usar pintura, porque você parou de comer isso ou aquilo. A vida eterna nos é concedida porque nós amamos seguir a Jesus Cristo. Se você quer ter a vida eterna, se você quer a salvação, a única coisa que você tem que fazer é um esforço para seguir a Jesus. Anotem isso, por gentileza. O único esforço que você deve ter é o esforço de seguir a Jesus. Este esforço é o que você precisa ter, tá bom? A sua vida eterna depende do seu esforço para seguir a Jesus. Porque se você abandonar, deixar de seguir a Jesus, deixar de praticar a fé em Jesus Cristo, aí você perde a vida eterna. Então, a única obra material que você e eu temos que fazer para continuarmos no processo de salvação é o esforço de continuar servindo a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tá? Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Agora, Tito, Paulo falando para ele, não entre, Tito, em questões loucas. Você vê a pessoa tá ali fazendo uma coisa fora de si, parece uma loucura. Não entre nisso, Tito. Sabe, questões de genealogia, elas não terminam. Não entra nisso, Tito. Sabe, contendas de palavras, Tito, não entra. Debates, pessoas querendo debater para ver quem sabe mais que o outro. Não entra nisso, debates acerca da lei. Não, Tito. Essas coisas, elas são inúteis e elas são vãs, diz o versículo 9. Ao homem herege, aquela pessoa que fica com a cabeça cheia de heresias, criando um monte de coisa, de doutrina, de fantasia, dizendo que é assim, que é assado, que é desse jeito, sabe? Inventando várias coisas, levando as pessoas a seguir as suas ideias e os seus pensamentos. Depois de uma ou outra vez, outra demonstração, evite-o, tá? Então existem pessoas que nós temos que evitá-las. Versículo 10. Evite aquela pessoa da mente fraca. Evite aquela pessoa que vem com conversa para tirar você da fé. Evite as pessoas que vêm com conversa para afastar você da igreja, para afastar você do propósito. Evite essas pessoas. Nem as atende no WhatsApp. Evite elas. Se possível, até bloqueia. E se a pessoa falar, você me bloqueou, eu bloqueei. Porque você vem com as conversas que eu não gosto. Então, o dia que você prometer que não virá mais com essas conversas de religião,
falando mal das pessoas, julgando as pessoas, apontando o dedo para as pessoas. O dia que você parar de vir falar negócio de política, de coisas, eu desbloqueio você. Mas eu não quero saber disso, porque eu estou seguindo a Jesus Cristo firmemente, sabendo que esse tal está pervertido. A pessoa que tem a mente herege, a mente cheia de heresias, né? Heresias. O que são a mente herege? Aqui até vai dizer, o que é infamar? Que eu tenho aqui na minha Bíblia, infamar. A ninguém infame. Infamar é o quê? É o hábito de falar mal e criticar os outros, tá? O que é infamar? Falar mal e criticar os outros. Evite as pessoas que só sabem falar mal e criticar os outros. Evite essas pessoas. Aí Paulo ainda diz assim, coisas inúteis e vãs. O que são coisas inúteis e vãs? São aqueles falsos mestres que tinham prazer em discutir ideias e gostavam de defender seus pensamentos mesquinhos e suas doutrinas heréticas. E Paulo disse, não entra nisso não. Isso aí são questões loucas. Homem herege, o que é o herege? Os falsos mestres daquela época pregavam heresias, ou seja, ensinamentos sem nenhum fundamento bíblico. Então tem gente que fala coisas sem fundamento bíblico. Eu até preguei esses dias na igreja, eu falei assim uma frase que diz o seguinte, como é, meu Deus? Como é aquela frase famosa, os humilhados serão exaltados. Esses dias eu parei e pensei, mas peraí, os humilhados serão exaltados? Aí eu ouvi uma pessoa que disse, não é isso que está na Bíblia. Eu falei, como assim? É claro que eu pensava que estava na Bíblia. Até em inglês, a gente tem essa frase, every dog has its day. Os humilhados serão exaltados. Até em inglês a gente fala isso, every dog has its day. Os humilhados serão exaltados. E aí? Como assim, meu Deus? Meus irmãos, quando caímos de cara na palavra de Deus, nós descobrimos que não são os humilhados, e sim os que se humilham serão exaltados. E o lugar de se humilhar, segundo Tiago 4,10, é na presença do Senhor. Quando você se humilha na presença do Senhor, você será exaltado. E não quando você é humilhado. Se você foi humilhado por alguém, você precisa se humilhar na presença do Senhor para você ser exaltado. Então, existem muitos ensinamentos que não tem nada a ver com a Bíblia. E até pessoas seguindo ensinamentos achando que, não, mas é bonito o que o fulano falou. Então, os hereges falam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, e aí Paulo diz que eles estão pervertidos, peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Átemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicápolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte, tá? Cuide bem aí deste doutor da lei chamado Zenas. Cuide também de Apolo, para que não falte nada para esses homens. E aos nossos, aprendem também a aplicar as boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Façam as coisas para que as obras de vocês também sejam boas, para que não sejam infrutuosos, ou seja, para que vocês não fiquem sem frutos. Saudam-te todos os que estão comigo. Sauda tu os que amam na fé, os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Então Paulo está dizendo aqui, Timóteo, ou Tito, siga aí. Agora nós vamos ver, a partir da manhã, o que Filemon, a mensagem que Paulo mandou para Filemon, tá? Nós vamos continuar aprendendo a boa, infalível palavra de Deus. Te vejo amanhã no nosso devocional. Vamos orar. Pai, cada dia que passa, meu Senhor, nós
unimos a nossa fé, aprendemos e crescemos. Crescemos com Cristo e com Deus. Crescemos no entendimento e na fé. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos, louvamos, exaltamos a Ti, ó Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.